Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 18 de fevereiro de 2022. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos na nossa programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Teremos também história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini, vários áudios de escutas realizadas pelos nossos amigos, informes de escutas e também várias notícias de ex. Ok, amigos? Sejam muito bem-vindos à nossa Rádio DX. Sejam todos muito bem-vindos. Programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX, Rádio Exterior da Espanha, transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 16 às 0h UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 19 às 3 UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 9.690 kHz para a América do Norte, aos sábados e domingos, das 15 às 23 horas UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 9.690 kHz para a América do Norte e em 12.030 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio 9 de Julho de São Paulo transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.820 kHz. A Rádio Brasil Central de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 15.190 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 10h55 às 11h30 UTC em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 UTC, em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 UTC, em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 UTC, em 7.365 kHz. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol, das 0h a 1h UTC, em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2h UTC, em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3h UTC, em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12h UTC, em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19h UTC, em 9.740 kHz para a Europa. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português diariamente, das 21 às 22h UTC, em 9.765 kHz para a América do Sul. A Rádio Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3h UTC em 7.265 e 7.280 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 UTC
em 9.495 kHz para a Espanha e Europa. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol da 0h a 1h UTC em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2h UTC em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3h UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12h UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19h UTC em 9.740 kHz para a Europa. Do exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol. Olá, amigos e amigas, acabamos de ouvir horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Agora vamos às notícias de X. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX. Rádio Amador, atividade para o 80º aniversário da Rádio Voz da América. Para honrar este compromisso de 80 anos, a VOA, ou a Voice of America, convidou 3 estações para serem estações de eventos especiais nas bandas de rádio amador com os sinais de chamada W3V, voa em Washington, D.C., W8, Oscar, voa Museu em Westchester, Ohio, W4A, voa em Greenville, onde o sufixo de chamada soletra VOA, ou seja, Victor Oscar Alpha. Este evento está programado para começar nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 9 às 17 horas UTC diariamente. Então, amigos, serão 2 dias, dia 19 e dia 20, ou seja, sábado e domingo próximo. Operadores radioamadores locais, por favor, sejam voluntários por pelo menos 2 horas em um dos 3 modos, CW, SSB e FT8, em uma das 3 bandas de 20, 40 e 80 metros. Você pode alterar como quiser e como as bandas são abertas ou fechadas. Teste seu software de registro exportando um arquivo ADIF e envie para mim, justamente no site do pessoal, ok? Se isso puder ser feito, poderemos lidar com todos os contatos e obter os cartões QSL. Precisamos registrar call, name, RST, horário, banda e modo devem ser registrados automaticamente pelo software N1MM, ou seja, November 1º, Mike. O software de registro deve ter a identificação da estação como Whisky 4 Alpha e o operador deve informar, seu indicativo pessoal. Os operadores, por favor, usem a chamada especial Whisky 4 Alpha, mas uma vez a cada meia hora você deve se identificar como esta é sua chamada, executando a estação de eventos especiais Whisky 4 Alpha, comemorando o 80º aniversário da primeira transmissão da Voz da América. Os operadores em CW e FT8 podem adicionar VOA 80 Whisky 4 Alpha a uma das mensagens de texto macro. O evento acontecerá no sábado, 19 de fevereiro, das 9 às 17 horas UTC e continuará até o domingo, dia 20, das 9 até as 17 horas UTC. Os modos de operações serão SSB, CW, digital FT8 nas faixas dos 20, 40 e 80 metros. O SSB começará em 14.280, 7.280 e 3.880 MHz e aumentará ou diminuirá até uma frequência clara. As frequências em CW estarão na porção CW geral de cada banda. Confira de exports para nos encontrar em um horário específico. O FT8 estará nas frequências do FT8 em cada banda
conforme definido pelo software Whisky Sierra Juliet Tango -X-Ray. As estações de radioamadores que entrarem em contato com as estações VOA, ou seja, Victor Oscar Alpha, receberão um cartão QSL eletrônico por e-mail de cada estação de evento especial automaticamente se seu e-mail estiver correto no site do qrz.com. Também será enviado um certificado eletrônico em formato PDF com reconhecimento de informações de contato e estação. As estações que desejem obter cartões QSL em papel devem entrar em contato diretamente com as estações VOA e enviar o SASE, ou seja, Sierra Alpha Sierra Echo. Os cartões serão enviados após o evento. Ok, amigos? Essa foi a primeira notícia de X. E agora vamos ouvir História de Rádio com nosso amigo Daniel Camporini. Muito boa noite, amigos. Você está na nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. La creación de EAJ7, Unión Radio Madrid, que es el origen de la actual cadena SER de España, se firmó el 19 de diciembre de 1924. Las principales casas eléctricas españolas, en su mayor parte filiales de grandes empresas americanas, alemanas, francesas e inglesas, entre ellas Telefunken, la Compañía Nacional de Telegrafía Sin Hilos Marconi, la Compañía Telefónica Nacional de España y la Western Electric, se asociaron para crear una empresa de radiodifusión con el fin de ofrecer un buen servicio radiofónico y al mismo tiempo incentivar la venta de aparatos y el sector radioeléctrico en general. Unión Radio Madrid estaba conducida por Ricardo Urgoiti, cuya familia era dueña de varias empresas de comunicación, como la Papelera Española, el periódico El Sol, La Voz, la agencia de noticias Phoebus y la editorial Calpe. Miguel Olea fue el director artístico y Joaquín Ruiz, jefe técnico. Sus primeros locutores fueron Luis Medina, Josefina Caravías y Carlos del Pozo. La emisora estaba ubicada en el 6º piso del edificio de los almacenes Madrid-París, situado en el llamado segundo tramo de la Gran Vía, donde poseía 2 estudios, con un control que los separaba, y fue inaugurado oficialmente el 17 de junio de 1925. A la inauguración asistió el rey de España Alfonso XIII, junto con el Consejo de Administración de Unión Radio, el alcalde de Madrid, el director general de comunicaciones, el presidente de la Diputación y destacadas figuras de la cultura. Inauguró sus transmisiones en la frecuencia de 697 kilociclos, con un transmisor marca Marconi de 6 kilovatios que estaba ubicado en una casa lindera, mientras que la antena en forma de T fue emplazada en la terraza del edificio. Todos los elementos técnicos eran de origen británico, a excepción de las torres de la antena. Los fines de esta emisora eran, según declaró Urgoiti al diario El Sol 10 días antes de su inauguración, conseguir el más rápido y brillante desarrollo de la radiodifusión, así en el aspecto técnico como en el cultural y artístico. Las emisiones comenzaban a primera hora de la tarde y abarcaban variedades, música ligera, información, cotizaciones de valores, meteorología, programas infantiles y retransmisiones de óperas y zarzuelas. Soy chulo, soy cigarrero, soy castiza en el rentoy. Soy Manolo, soy chispero, Jesús, cuántas cosas soy. Para
ser el tipo serio de las chulonas de aquí, hay que imitar a un artista que no ha nacido en Madrid. Nosotras somos así. Soy la madrileña, de tipo azulao, que me siga en cine abandonar fumbrao, en diciendo hacia ahí, sirven ahí, pues sí, soy más madrileña, cargadarín. Nací en Maravilla, nací en Chamberí, nací en La Vistilla, 3 veces nací. Por supuesto que todos estos buenos deseos escondían el propósito comercial de la empresa. Con la libertad concedida por el gobierno en 1926 para poder adquirir la licencia de las estaciones, Unión Radio inicia un gran proyecto de unificación, consiguiendo al finalizar 1925 tener cerrados acuerdos con algunas emisoras, ubicadas en Barcelona, 2 estaciones de Sevilla y Estación Castilla, todo encaminado a monopolizar la explotación publicitaria. En noviembre de 1926 se firma un contrato con EAJ1 Radio Barcelona, por el cual la estación barcelonesa pasa a formar parte de Unión Radio, que ya era poseedora mayoritaria del accionario de Radio Ibérica, con lo cual se terminaba con una competencia. Unión Radio entró en una fase de concentración de emisoras, comprando las 2 emisoras de Bilbao y a Radio San Sebastián, que se convertiría en el principal centro emisor para el norte de España de esta incipiente cadena. Al mismo tiempo, Radio Club Vizcaya comienza igualmente a participar de la cadena en 1926. Otra gran concentración de emisoras se produciría en el sur, con la compra del Radio Club Sevillano y Radio Sevilla, lo que provocó el cierre de Radio Cádiz, para concentrar toda la audiencia en el sur de España con Radio Sevilla. A medida que se implantaban emisoras en lo ancho del territorio español, Unión Radio comenzó a ampliar contenidos y emitir en cadena con otras emisoras, factor que contribuyó a mejorar la calidad de la programación. Por ejemplo, en una oportunidad, los embajadores de Inglaterra y Francia inauguraron los cursos de inglés y francés desde el micrófono de Unión Radio en 1927. Unión Radio Madrid. Han oído ustedes Lo que no es mío, fandanguillo de salón de Martín Gamero y Tellería. Van ustedes a oír Canción de la Luna, Fox de Coslong y Johnston. Uno de los momentos más destacados de la programación de Unión Radio fue el diario hablado, que llevaba el título de La Palabra, un informativo de carácter general que se transmitió por primera vez el martes 7 de octubre de 1930 a través de toda la cadena. La Palabra, diario hablado de Unión Radio. Su Excelencia el Presidente de la República recibió esta mañana en audiencia a don Gonzalo Villagómez, don Rafael Fernández Carril y don Basilio Gurrea. Esta mañana visitaron al jefe del gobierno en su despacho del Ministerio de la Guerra, el jefe de la FEDA, señor Gil Robles, el diputado señor Armaza, el exministro de Justicia, señor Cantos, y el general Franco. Esta noche, a las 10, pronunciará una conferencia en el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial el diputado a Cortes, don José Antonio Primo de... Este diario hablado estaba en el aire todos los días con 3 emisiones matinales y una vespertina, cada una de ellas con 20 minutos de duración. La política estuvo presente desde siempre en sus transmisiones. La proclamación de la Segunda República en la Puerta del Sol de Madrid, o por ejemplo cuando el viernes 24 de abril de 1931 se transmitió por primera vez una sesión del Ayuntamiento de Madrid. Estas transmisiones se convirtieron en prácticas habituales en Unión Radio. Al estallar la Guerra Civil Española, Unión Radio Madrid permaneció fiel al gobierno legítimo de la República y estuvo gestionada por un comité de trabajadores. Se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marroquí. Como protesta por la actitud facciosa de los pocos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros
medios oficiales, se reparte armamento a los frente populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. Su sede fue trasladada temporalmente de la Gran Vía para evitar los ataques de las fuerzas rebeldes. La emisora fue convertida en un órgano de propaganda de uno de los dos bandos beligerantes. Fue el vehículo que trasladó a los ciudadanos españoles el histórico discurso de Dolores Ibarruri, pronunciando el legendario "No pasarán". En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales paciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias populares! La de Unión Radio fue la primera y única cadena de emisoras en España hasta el inicio de la Guerra Civil, y al finalizar la dictadura de Primo tenía prácticamente el monopolio de la radiodifusión, ya que compartía el espectro radial con pequeñas emisoras que no sobrepasaban los 200 vatios de potencia. El 28 de marzo de 1939, la emisora es ocupada por las fuerzas franquistas y la emisora se despide de su audiencia, ya que pocas horas después las ondas de Unión Radio eran conectadas con la cadena de Radio Nacional de España. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Tras el fin de la guerra y la proclamación del Estado franquista, Unión Radio se convertiría en la Sociedad Española de Radiodifusión, pero eso ya es parte de otra historia. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Olá, amigos e amigas. Acabamos de ouvir a participação do nosso amigo Daniel Camporini, trazendo informações da história do rádio sobre a União Rádio de Madrid, na Espanha. Ok? Vamos agora para mais uma informação de X. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX. A Arábia Saudita lança sua primeira estação de rádio de notícias. A Rádio Al-Ekbaria faz parte dos esforços do reino para desenvolver mais conteúdo local por meio de diferentes canais de mídia. Para marcar o Dia Mundial do Rádio, a Autoridade de Radiodifusão Saudita lançou a Rádio Al-Ekbaria, a primeira estação de rádio de notícias do Reino da Arábia Saudita, em 13 de fevereiro de 2022. A estação é afiliada ao canal de TV Al-Ekbaria, de propriedade do governo, e pode ser ouvida em FM na capital Riad, 93,0 MHz, em Jeddah, 107,7 MHz, ao longo da costa do Mar Vermelho, e Dammam, em 99,0 MHz, no leste, ou seja, por parte do país. O CEO da SBA, Mohammed bin Fa al-Harith, disse à Saudi Press Agence que o lançamento faz parte do esforço da SBA para fazer maior uso de todas as plataformas de mídia.
desenvolver mais conteúdo local e atender a diferentes gostos da sociedade. De acordo com a UAE News, a emissora terá uma rede de 85 correspondentes e concentrará 80% da sua programação em notícias locais e o restante em notícias árabes e internacionais. O diretor da estação, Mubarak Al-Ati, disse ao programa Today da TV Al-Ekbaria que a estação faz parte de planos da Visão 2030 do Reino para construir uma economia mais diversificada e sustentável, juntamente com uma sociedade vibrante. O lançamento da estação é do interesse do nascimento da mídia saudita para acompanhar os desenvolvimentos que o reino está experimentando em todos os níveis. A mídia saudita continuará avançando a serviço dos líderes e do povo do reino. Outra notícia de X. 91 anos da Rádio Vaticano. A Rádio do Papa completou 91 anos no último dia 12 de fevereiro de 2022. Recordamos as primeiras palavras do Papa Pio XI, transmitidas pela Rádio Vaticano, anunciando a palavra de Deus a todos os povos e todas as criaturas, sendo, por misterioso desígnio de Deus, os sucessores do príncipe dos apóstolos, isto é, daqueles cuja doutrina e pregação por mandado divino é destinada a todos os povos e a toda criatura. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15. E podendo valer-nos da maravilhosa invenção marconiana deste lugar, dirigimos-nos em primeiro lugar a todas as criaturas e a todos os homens, dizendo-lhes aqui e desde agora, com a Sagrada Escritura, ouvi, céus, o que vou dizer, que a terra ouça as palavras da minha boca. Deuteronômio 32, 1. Ouve, todas as nações, e abre os ouvidos, todos vós que habitais o globo, unidos na mesma intenção, ricos e pobres. Salmo 32, verso 1. Ouvi, ilha, e escutai, povos distantes. Ok? Essas foram as primeiras palavras pronunciadas em latim pelo Papa Pio XI, em 12 de fevereiro de 31, na primeira transmissão da Rádio Vaticano, para se tornar a voz do Papa. Após 91 anos de trabalho formativo, evangelizador, salvaguardando o magistério da Igreja, é também a voz de todas as igrejas locais, encontrando eco nas suas inovadoras plataformas de comunicação Vatican News, com mais de 40 idiomas. Vamos agora ouvir o áudio realmente do Marconi anunciando a primeira mensagem do Papa Pio XI. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio dello Stato della Città del Vaticano. Io arcano Dei consiglio succedimus in loco principis apostolorum eorum lempe, quorum doctrina et predicatio iussu divino ad omnes gentes et ad omnem creaturam destinata est, et equi primi in loco ipso mira sane ope marconiana uti frui possumus ad omnia et ad omnes primo Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice. Aí, amigos, acabamos de ouvir a voz do Guilherme Marconi com a mensagem também do Papa Pio XI. Ok, vamos a mais uma notícia de X. Dessa vez, na verdade, informações, deixa eu ver aqui, acho que eu troquei as cositas. Vamos lá. Equipe ARIS da Europa prepara teste em SSTV pela ISS. A equipe ARIS Europa anunciou
um experimento especial de transmissão de imagens em SSTV para o próximo domingo, dia 20 de fevereiro de 2022, durante as passagens da ISS sobre o continente europeu entre 5:10 e 12 horas UTC. Serão transmitidas imagens por meio da repetidora crossband da ISS em um novo formato. Grato ao PY4 Zulu, Bravo Zulu, pela informação. Formato especial de transmissão digital diferente dos modos analógicos utilizados em eventos anteriores, utilizando o programa Kilo Golf Sierra Tango TV, que pode ser baixado no link amsat-nl.org/wordpress. Ok, amigos? Visitando esse site, os amigos podem baixar tranquilamente esse aplicativo. O programa permite tanto a recepção quanto a transmissão de imagem em formato digital. Além de imagens, também podem ser transmitidos textos, bastante interessante para experimentar novas formas de transmissão. Segundo o press release publicado, como parte de sua iniciativa, a ARES 2.0, as equipes ARES Europa e ARES USA planejam realizar experimentos especiais da SSTV usando o novo esquema de codificação digital SSTV. Pedimos gentilmente que a comunidade de radioamadores se abstenha do uso de repetidor de voz neste experimento SSTV em 20 de fevereiro de 2022 na Europa. Este é um experimento ARES único e oficial. Observe também que a ARES utilizará temporariamente o repetidor de voz para realizar estes experimentos e tornar possível transmissões em SSTV de forma mais permanente e totalmente operacional em outras frequências de downlink. O primeiro experimento da série utilizará estações terrestres aprovadas pela ARES na Europa, que transmitirão esses sinais digitais de SSTV em 20 de fevereiro de 2022, entre 5:10 e 12 horas UTC, durante 5 passagens da ISS pela Europa. Este evento depende da disponibilidade do rádio da ARES iOS e do suporte da tripulação da ISS. Portanto, podem ocorrer alterações de última hora. Cada consequência de transmissão consistirá em uma transmissão de 1.4 minutos, seguida de uma pausa de 1 minuto e 20 e será repetida várias vezes em cada passagem da ISS sobre a Europa. A modulação utilizada é a Mike Sierra Kilo, sem correções de erros. Para a decodificação da imagem de 320 por 240 pixels, é necessário o software Kilo Golf Sierra Tango TV. O arquivo zip contém o programa QGSTV, um manual de instalação e configuração, algumas imagens e amostra de áudio MP3 para testes, bem como links para informações técnicas adicionais sobre o uso do QGSTV. Ok, amigos? Muito interessante essa informação. Então, os amigos também podem visitar o site do qtc.ecra.club e terão todas essas informações e também o link da AMSAT por completo para baixar os aplicativos e as demais informações. A REE da PR faz palestras de introdução ao radioamadorismo em emergência e futuros policiais militares do Paraná. A Rede Estadual de Emergência de Radioamadores do Paraná, a REERPR, iniciou um projeto que visa introduzir o radioamadorismo e o seu papel em situações de emergência junto a diversas entidades que atuam em conjunto durante ocasiões de calamidade. Como primeira ação do projeto, nesta terça, 15 de 2 de 2022, voluntários da REPR estiveram realizando uma demonstração sobre radioamadorismo dentro da Academia de Polícia Militar de Guatupê,
no município de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo o supervisor Geraldo. Essa é a sua rádio. Ligada em você. 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 Olá, amigos, tivemos um pequeno corte aqui, mas já voltando, ok? Então estávamos comentando justamente sobre a REPR, que faz palestra de introdução ao radioamadorismo. Segundo o supervisor geral da REPR, Fábio Converso, Papa Yankee Quinto Foxtrot Oscar Charlie, o objetivo, após este pontapé inicial, é tornar rotineiro este contato entre as forças de segurança e a REE do Paraná, com a administração de aulas dentro da formação dos novos praças e oficiais para que estes tenham noção do radioamadorismo, da finalidade da REE Paraná e do seu papel como grupo de voluntários que atuam e podem ajudar por serem vinculados à Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Paraná, aproximando as entidades com objetivo comum e assim tornando a cooperação muito mais natural, evitando dúvidas comuns sobre a atuação e o papel dos radioamadores. Parabéns à REE do Paraná, a Aurélio Papai Uniforme 5º Sierra Zulu November, supervisor geral substituto, e ao José Roberto Papai Uniforme 5º November Oscar Charlie, supervisor regional da 1ª Regional. O primeiro passo já foi dado. Então, muito bom essa parceria da Polícia Militar e também do pessoal do grupo da REE do Paraná. Bom, amigos, vamos agora mandar uns abraços para os amigos que estão ligadinhos conosco. Ao Horta Marcos, pela cidade de Formiga, Minas Gerais. Também ao nosso amigo Diogo Furlan, lá por Piracicaba, São Paulo. Ao nosso amigo, o J. Moura, ex-apresentador do programa Encontro DX, ligadinho conosco lá na capital São Paulo. Também o nosso amigo Rudimar Luiz Beluso, de Dois Vizinhos, no Paraná. Tem um colega também lá em Mississippi, em St. Louis. Seja muito bem-vindo, amigo. Okay? Mande seu ar da graça aí pelo nosso dxclube.caster.fm. Ok? Temos também aqui o nosso amigo, o Papai Uniforme 2º 171 SWL, o Acácio, lá por Guarulhos, São Paulo. Também o nosso amigo Nestor Braga, pela cidade de Jaboatão dos Guararapes, aqui em nosso Pernambuco. Ao Joel, lá por São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Também o nosso amigo Edson, lá pelo Paraná, Irati, no Paraná. Deixa-me ver quem mais por aqui. Também o nosso amigo Gernem Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Ao nosso amigo Cássio, Cássio, se não me engano, é da Bahia. Só me confirma, amigo César. Na verdade não é o Cássio, César Razek, lá da Bahia. Depois ele vai me confirmar aqui, ok? Também nosso amigo Rogério Krieger, da cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Luiz Tadeu, lá pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Paulo Henrique, pela cidade de Caruaru, em Pernambuco. Ao Paulo Victor, pela cidade de Palmeira do Tocantins, no Tocantins. Ao Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, aqui em nosso Pernambuco. Deixa eu ver quem mais por aqui. Também o nosso amigo Tiago. Tiago, só me confirma aí a sua cidade e estado. Deixa eu ver quem mais por aqui também. Sim, beleza. O César acabou de confirmar aqui. César Razek, jornalista lá pela cidade de Salvador, na Bahia. Muito boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem mais por aqui. Também o nosso amigo Oswaldo Beruto, pela cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ok, deixa eu ver. Hugo Tim Alves, pela cidade de Arapoti, lá no Paraná. Ao Marcos André, aqui pela cidade de Caruaru, em Pernambuco.
Bom, e a todos os demais amigos e amigas que estão ligadinhos conosco na nossa programação. Vamos agora ouvir áudios de algumas escutas realizadas pelos amigos. A primeira será do nosso amigo Jário, lá de Goiás. Ele escutou no dia 31. Deixa eu ver aqui. Perdão, foi no dia 17 de fevereiro. Ou seja, ontem ele escutou a Super Rádio Boa Vontade de Porto Alegre, às 13h22 UTC. Em sequência teremos a escuta do nosso amigo Marcos Álvares Barbosa. Ouviu também de ontem a Rádio Espírito Santo, às 2h36 UTC. Deixa eu ver quem mais aqui. Também o nosso amigo Matheus. Ele ouviu a Rádio Clube do Pará, 4.885 kHz, às 23h29 UTC. Também ouviu ontem 17 em 9.330 kHz a Rádio WBCQ em idioma português, às 23 horas UTC. Também o nosso amigo Matheus ouviu hoje a BBC em inglês, das 17 às 18 UTC, em 17.780 kHz. O Iargo Fegali ouviu a Rádio Difusora de Itauá, no Ceará, em 1.100 kHz, ouvido em Petrolina, às 8h43 UTC. O Alex Robert, de Serra da Raia, na Paraíba, ouviu a Rádio Boa Vontade de Monte Claros, Minas Gerais, na frequência 550 kHz, dia 28 de janeiro, às 4h44 UTC. Ok? E também o Antônio Alvano ouviu hoje, dia 18, às 10h28 UTC, a Rádio Internacional da China em idioma inglês. Vamos ouvir. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Um abraço a todos e viva Jesus em nossos corações para sempre. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Canções que você gosta de ouvir. Viola enluarada. Boa noite também para minhas amigas do lar, as amigas dona de casa, que estão aí na sintonia do programa. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, chegando agora do serviço, né? E colocando a casa em ordem, isso é muito bom. Mas com o rádio ligado, né? Espírito Santo, bacana, né? Boa noite, vamos nós aí. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Rodada deste campeonato paraense. E ninguém melhor para dar o seu destaque, seu boa noite e dizer o que poderá acontecer essa noite. Ele, que é tri da bola de ouro. Boa noite, Saceno. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos ouvintes da jornada esportiva. É um jogo em que o Paysandu aparece com todas as honras do favorito. Afinal de contas, a equipe vem fazendo... Essa é a sua rádio. Ligada em você. Rico brasileiro. Ivan tinha ao seu lado um grupo de irmãos. No entanto, ele ouviu os rumores sobre o que estava por vir. E ele e sua esposa oraram e oraram e oraram, procurando a face de Yah, pedindo para que ele lhes mostrasse uma forma de
de como fugir de lá. Mas ele pôde visualizar o que estava por vir e ele não enterrou a cabeça na areia. Certo? Sempre é um alerta para aqueles que procuram, oram. De qualquer maneira, ele vai ser... Essa é a sua rádio. Ligada em você. You know, she was in terms of how she managed to create an image of perfect artist. But all of her reputation has been tainted with this latest information and news coming out now, because she's gone from the most record to the most talented athlete in the history of Nigerian athletics. Oluwashina Okeleke reporting from Nigeria. We're now to the ongoing football qualifying campaign for the Africa Women's Cup of Nations, which takes place in Morocco later this year. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Ganha da Inter em Milão. Segundo jogo, o Roberto Júnior está no banco. Olha, Bayern de Munique arranca empate no final diante do Salzburg na Áustria. Aqui, meu amigo, vence no jogão do Salzburg, viu? O time... Essa é a sua rádio. Ligada em você. Pela falta das claridades divinas. Tudo começa no espírito. E o grande passo para que a humanidade se mova, se levante do que pensa que é o seu desenvolvimento máximo, é que os jovens da boa vontade de Deus saibam, lutem por e consolidem na terra a conexão de Jesus. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Bom, amigos, acabamos de ouvir aí as demais áudios dos amigos que enviaram suas escutas. Realmente áudios bem interessantes, a captação também é excelente. O último áudio realmente estava um pouco distorcido, mas deu para se compreender um pouquinho da transmissão. Tendo em vista que a maioria das emissoras da rádio internacional, na verdade, a maioria das frequências da rádio internacional da China, chega sempre 100%, devido à força gigantesca dos seus transmissores de 100, 250 e 500 kW de potência. Então chega aos 4 cantos do planeta, realmente como se fosse uma FM local. Mas vamos a mais informações. 14º final de semana dos faróis americanos, de 18 a 20 de fevereiro de 2022. O indicativo Zulu 21, Bravo, Romeo, Alpha 140 estará em atividade nesses 2 dias. Okay? Frequências SSB e FM, 80 metros 3.750, 40 metros 7.170, 20 metros 14.270, 15 metros 21.270, 10 metros 28.470 e por fim 2 metros em FM 145.710 kHz. Ok? Equipe Papai Uniforme Oscar Foxtrot Romeo, Papai Uniforme Oscar Bravo Echo, Papai Yankee segundo Mike India Alpha, Papai Yankee segundo November Uniform, Papai Uniforme segundo Lima Romeo Mike, Papai Uniforme 2 Lima Echo Uniforme, Papai Uniforme 2 Oscar India Golf,
Papai Yankee 2, Mike Alpha Mike, Papai Uniforme X Kilo Kilo, Papai Yankee 2, Romeo Delta Tango e Papai Uniforme 2, November Victor Romeo. Aí o farol estará ativo de 18 a 20 de fevereiro de 2022. Ok, amigos? Fica aí mais uma informação sobre a ativação do farol Itapema. Muito boas escutas para todos. Agora vamos para as escutas realizadas pelo nosso amigo, o José Ronaldo Xavier, que utilizou o receptor Texan S2000, antena loop para ondas curtas, sempre usando a hora UTC em suas escutas. Pela China, ele ouviu no dia 16 de fevereiro a Rádio Internacional da China em 7.350 kHz em idioma inglês. Ouviu a identificação e o símbolo foi geral 3. Também ouviu a Rádio Internacional da China em 9.590 kHz em idioma espanhol, com sinal geral de 4. Também 9.825 kHz, ouviu a Rádio Internacional da China em idioma chinês ou mandarim, com símbolo geral 3. Também em 9.440 kHz, ele ouviu a Rádio Internacional da China em idioma inglês. E aí o símbolo estava realmente geral 5. Também ouviu em 9.455 kHz a China National Radio, ou seja, a Rádio Nacional da China, em idioma mandarim, com símbolo geral 4. Então, reforçando só o horário. Em 7.350 kHz, foi de 1h47 a 1h57 UTC. Na frequência 9.590, foi das 2h21 às 2h30 UTC. Em 9.825, foi das 2h32 às 2h40. Em 9.440 foi das 19h32 às 19h40. Em 9.455 foi das 19h41 às 19h55, tudo horas UTC, do último dia 16 desse mês de fevereiro. Também ele ouviu uma emissora em frequência clandestina, 9.525 kHz, das 20h14 às 20h23, a DNG Uela da Kishinev, MDA, o transmissor em idioma curdo. O símbolo geral foi o 3. Alemanha, ou seja, o transmissor na Alemanha, ele ouviu em 9.495 kHz, a Adventist World Radio para a África em idioma Tachelit, das 19h51 às 19h58 UTC. Também com transmissores na Alemanha, a AWR, a Adventist World Radio, em 9.805 kHz, das 21h34 às 21h45 UTC. Recepção tanto na frequência 9.495, geral foi 5, quanto a de 9.805 kHz, geral quase aí 100% também foi o 4. Okay? Transmissores da Adventist World Radio em Madagascar, em 9.515 kHz, das 20 horas às 20h11 UTC, em idioma francês, com símbolo geral 3. Também em 9.765 kHz, a Rádio Palavra Alegre, em idioma português, com símbolo geral 5. Ele ouviu das 21h23 às 21h33 UTC. Filipinas. A Rádio Filipinas foi ouvida em 9.925 kHz, das 19h12 UTC às 19h22 UTC, em idioma, deixa eu ver aqui, idioma filipino, ok? Então, realmente o símbolo geral aqui foi 4. Espanha. A Rádio Exterior da Espanha foi ouvida em 9.690 kHz, das 21h01 às 21h11 UTC, em idioma espanhol com símbolo geral 3. Estados Unidos. Em 7.305 kHz, das 1h36 a 1h46, o José Ronaldo ouviu a Rádio Vaticano, direto de Greenville, lá dos Estados Unidos, com símbolo geral 4. A transmissão foi em idioma espanhol.
Já em 7.365 kHz, das 1h57 às 12h05 UTC, ele ouviu a Rádio Martí, em idioma espanhol, com simples geral 3. Também com transmissor nos Estados Unidos, em 7.435 kHz, ouviu a Rádio Martí, das 12h06 às 12h15 UTC, em idioma espanhol, também com simples geral 4. A Rádio Voz do Vietnã foi ouvida em 9.730 kHz, das 21h12 às 21h22 UTC, em idioma espanhol, com simples geral 2, mas deu uma melhorada também, e aí ele conseguiu ouvir já com a recepção média, simples geral 3, certo? A Rádio França Internacional foi ouvida em 9.790 kHz, já que foi ouvida dia 17 de fevereiro, ou seja, ontem, das 19h32 às 19h40 UTC, a Rádio França Internacional com simples geral 4 em idioma francês. Turquia, em 9.625 kHz, ele ouviu ontem, dia 17, das 20h31 às 20h45 UTC, a Rádio Voz da Turquia em idioma francês, com simples geral 4. Bom, amigos, com essas últimas informações, chegamos ao final do nosso programa na noite de hoje, dia 18 de fevereiro de 2022. Desejando a todos um excelente fim de semana, que Deus ilumine e abençoe a cada um e, respectivamente, as suas famílias. Até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Melhor programação, porque você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Simplesmente diferente.